Glória a Deus. Amado Deus, nós temos nessa noite, Deus, o privilégio de poder aprender de Ti. Deus, a Tua palavra nos afirma e nos diz que o Teu povo, Senhor, padece porque falta conhecimento. Nós entendemos, Deus, que essa palavra conhecimento aponta para a luz. Ou seja, o Teu povo está padecendo e sendo destruído porque não tem iluminação. O diabo opera e governa por meio da escuridão, por meio das trevas. E isso aponta para a ignorância. E Deus, tudo que o diabo quer é que nós continuemos na ignorância, na escuridão, nas trevas, desesclarecidos. Mas o Senhor nos chama para um compromisso de entrar na luz. Porque quando nós entramos na luz, tudo fica mais claro. Quando nós entramos na luz, tudo aquilo que para nós era difícil de acessar, difícil de encontrar, difícil de descobrir, se torna mais fácil de descobrir, Deus. Aquela mulher que perde aquela dracma, a coisa principal que ela faz é acender a luz. Nós queremos, Deus, nessa noite, que o Senhor venha com a Tua luz, lançando claridade, Senhor, lançando brilho, lançando esclarecimento nas nossas dúvidas. E que nós possamos, Deus, crescer para a Tua glória, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia e vamos fazer nossa declaração. Essa é a minha Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro com fé que ela é o meu manual de vida. Pela graça de Deus e devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu estou onde ela diz que eu estou. E eu faço o que ela diz que eu posso fazer. Pai, hoje eu serei ensinado pela Tua palavra, que é o fundamento para a minha vida, que ilumina os meus passos, que dá direção aos meus caminhos, que é uma semente viva e eficaz, que é eterna, incorruptível, indestrutível e transformadora. Eu corajosamente confesso, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão abertos, minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber as Tuas instruções e nunca mais serei o mesmo. Amém? Nós passamos aqui por uma sequência de estudos falando a respeito de Deus. E a gente aprendeu que Deus é o nosso Pai. A gente aprendeu que Ele é um bom Pai. A gente é um hábito, às vezes, que as pessoas vão criando de entrar, quando vão orar, primeiro ter essa concepção de que eu vou entrar na presença de Deus. Se eu sou filho, eu estou, amém? A gente está envolvido nessa presença o tempo inteiro. Então, é claro que a gente não vai trocar um hábito da noite para o dia, mas eu não estou entrando na Sua presença, porque é na Sua presença cujo eu estou. Amém? Nós vivemos no ambiente de Deus. E quando nós temos essa convicção, as nossas orações mudam. Uma outra coisa importante da gente pensar é que eu não preciso fazer um rodeio quando eu vou começar a orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, que está num trono de glória, vestido de veludo vermelho, que escorre. A gente não precisa disso, amém? Então vai direto no ponto. Vai lá, Pai, e agradece a Ele pelo seu dia, ou pela sua noite, ou pelo momento que você está. Amém? Pra gente nós somos filhos. Se Deus é o nosso Pai, e não é um pai como aqueles pais, às vezes, militares, né, que criam um filho dentro de um costume militar, que tem que fazer posição de sentido, pedir permissão para entrar no recinto, essas coisas todas. Sabe, Deus não é esse tipo de pai. Às vezes meu filho chega lá em casa, aí eu tô lá deitado na cama, ele vem, deita na cama lá junto comigo, sabe? Não tem essa cerimônia. Pai, amantíssimo Pai.
eu posso me assentar no seu... Não tem isso, entende? Então ele chega, ele senta, ele deita lá na cama, às vezes tira os cochilos dele lá. Então a gente precisa ter essa percepção. Deus é um Deus bom, é o nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que está disposto a te guiar, a te conduzir nos momentos difíceis da sua vida. Agora, Deus vai sempre te trazer para a decisão dEle, para o projeto dEle, para o ambiente onde Ele pode cuidar de você. Amém? Então, a gente precisa entender isso e deixar isso bem claro na nossa mente. No Antigo Testamento, a gente vê Deus agindo, entre aspas, como um carrasco. Por quê? E, na verdade, não estou falando do Antigo Testamento inteiro, estou falando do momento em que a lei foi dada para o povo. Se você observar e olhar com cuidado esse texto, você vai ver que Deus nunca foi projeto dele que o povo tivesse um rei. No projeto de Deus, todos os membros da tribo de Israel seriam reis, cada um responsáveis pela sua vida e todo mundo convergindo para um bem comum. E seria uma sociedade em que Deus seria o rei e cada um dos membros dessa sociedade seria responsável por quê? Estavam debaixo de um rei invisível, de um rei que deixou ali alguns ensinamentos, uma maneira de viver, uma estratégia para que eles pudessem sobreviver naquele deserto e já tinha apontado para eles uma terra prometida. Mas o que acontece? O povo de Israel começou a observar as outras nações. E aí, observando as outras nações, eles começaram a desejar o que as outras nações tinham. Então, eles queriam um rei, queriam alguém que governasse sobre eles. E aí, Deus vai lá e levanta Saul e a gente vai ver o que vai acontecer depois. Mas antes disso, você vai ver a lei vindo. E quando a lei é estabelecida, era um projeto de Deus para aquele momento, para eles conseguirem sobreviver àquele tempo. Mas depois do decálogo ali dos 10 mandamentos, vai sendo desenvolvido mais, eu acho que 613 ordenanças depois daquele decálogo. E quando isso é estabelecido, você vai perceber que o povo fala para Moisés como se isso aí é mole para a gente viver. Manda Deus dar essas leis dele aí, que isso aí é mole para a gente. Eles não falaram assim que é fácil no sentido de... a gente vai precisar da ajuda dele. Não, é fácil no sentido de Deus não sabe de nada, sabe? Então, a partir dali, você vai começar a ver algumas posturas de Deus, porque ele estava agindo baseado na lei. Quando você vai para a nova aliança, você vai começar a ver Deus agindo baseado na graça, baseado num outro conceito, não mais debaixo da lei. E aí, por isso, às vezes, essa visão de que Deus é ruim, Deus é mau, Deus é carrasco, Deus é um Deus punitivo. Tem um texto em Romanos, eu não me lembro agora qual capítulo, não sei se é capítulo 6, que diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é o perdão, é a vida eterna. A gente às vezes foca em uma parte e esquece de completar, de dizer o que Deus fez com aquilo ali. Amém? Então, o ponto nevrálgico nisso, o ponto assim, principal... é o texto fora do contexto. Exatamente. Então, o ponto principal nisso é a gente saber que Deus não parou a obra dele no Antigo Testamento. Deus mandou Jesus, Jesus veio e morreu na cruz por nós para ser uma referência para a nossa vida. E Jesus vive aqui na plenitude daquilo que ele tinha para viver. Amém? Então, vamos dar uma olhada aí em algumas coisas que a gente já viu. Um povo sem identidade torna-se uma presa fácil para a escravidão. A pergunta é: quem é você? Em Cristo abre-se uma porta para que retornemos ao plano de Deus. Você pode dizer isso comigo? Em Cristo abre-se uma porta para que nos tornemos ao plano de Deus. Isso aí. Em Cristo um portal se abre. Uma porta se abre para que a gente possa retornar ao projeto original que Deus tinha para o ser humano. A Bíblia diz, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu falei para vocês que essa palavra vida é a palavra zoe, ok? E essa palavra zoe é um termo grego que aponta para plenitude de vida, para uma vida que pertence a Deus, uma vida genuína, amém? A maneira de vida que Deus tem. E também aponta para um sentido de
que a gente possa ter essa mesma habilidade de Deus dentro do homem. E isso que Jesus vem trazer. Em Gênesis 1, 26 e 27, ele vai dizer lá, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente já falou que o homem foi tanto feito quanto criado. Amém? Nesse texto aí. Primeira coisa é a palavra bara, que aponta que é a palavra criado, que vai dizer de criar do nada. A outra palavra é a palavra asa, que aponta que é feito. Essa palavra vai dizer que é formar de algo já criado. Amém? Então a gente vai ver aí no Novo Testamento, já dizendo nos Evangelhos, Jesus chamando Deus de Pai. E a gente leu todos esses textos, a gente não vai ler de novo, mas Jesus indo lá já no Getsêmani para ser morto, ele falando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. O que ele estava dizendo lá? Ele estava dizendo, olha, eu estou desligado da minha fonte, eu estou sentindo falta de Deus, eu estou sentindo falta dessa paternidade. E ele vai dizer, olha, eu estou sentindo dor. Por quê? Por causa da separação. É um momento que Jesus, na vida dele, está separado de Deus, por isso ele sente aquela dor. Mas você percebe que o tempo inteiro no ministério de Jesus, o que mais machucava os fariseus, os escribas, os religiosos da época, era o fato de Jesus chamar Deus de Pai. Por quê? Volto ao que eu já comentei com vocês. A visão que eles tinham de Deus era de um Deus distante, de um Deus que fazia uma separação absurda do ser humano, e aí eles não ousavam nem tocar no nome de Deus, quanto mais chamar de Pai. Entende? E aí Jesus vem falando, olha, o meu Pai me enviou. E ele estava falando de Deus, e eles sabiam disso. E, gente, quando ele vai falar na oração do Pai Nosso, os discípulos vão pedir a ele, engraçado, que é uma das poucas coisas que você vê os discípulos pedindo Jesus para orar, para ensinar. O que eles pedem? Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? O povo judeu é um povo religioso, é um povo devoto. Eles têm lá toda a cultura de oração, eles têm um muro de lamentações. Eles têm o hábito deles de oração. Agora, eles observaram na maneira como Jesus orava, eficácia. Eles observaram na maneira como Jesus orava, propósito, resultado. E aí eles viram para Jesus e falaram, Jesus, ensina a gente a orar. Porque essa oração que a gente aprendeu não funcionou muito não. Agora, a maneira como se ora é eficaz. E aí Jesus vai lá e ensina para eles, olha, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem orar é Pai Nosso. Entende? Então ele vai apontar para quê? Acesse a fonte. Essa palavra aba aponta para a fonte. E eu expliquei para vocês que a gente tem aqui uma garrafa uma jarra com água. Essa é a fonte grande e essa é a fonte pequena. Amém? Então, isso que está aqui dentro é a mesma coisa que está aqui dentro. O homem foi tanto criado quanto feito. Eu falei para vocês que a essência do homem é a essência de Deus. Amém? A imagem do homem é a imagem de Deus. A semelhança do homem é a semelhança de Deus, ok? Então, Deus é a nossa fonte. E Jesus vai ensinar os discípulos nesse nível. Ele já começa a oração assim, olha, a primeira coisa que vocês vão fazer é pedir, falar com a fonte Pai. Falar com o Deus que criou vocês, que é o Pai de vocês, que é íntimo de vocês. Amém? E aí depois ele vai ensinando alguns outros princípios ali. A gente não vai falar sobre isso agora. Um dia a gente vai falar só sobre oração. Eu acho bem bacana a gente usar isso. A outra coisa que a gente falou é que Deus, na verdade a gente comentou só aqui na aula passada, que a segunda coisa que esse texto aponta é o ser e funcionar como Deus. Essa palavra imagem que o texto fala é tsalem. E essa palavra tsalem aponta para operar, para funcionar como.
ok? Então você foi feito à imagem de Deus, você foi feito para operar como Deus, para funcionar como Deus. E a outra palavra é essa palavra semelhança, que é demut, que essa palavra aponta para característica, natureza espiritual, qualidade, substância, aponta para essência. Essa palavra aponta para ser como. Então você foi criado por Deus, feito por Deus, para operar como Ele, para funcionar como Ele e para ser como Ele. E ser aqui no sentido de substância, de essência. Mais uma vez eu volto, por exemplo, da água, ok? Então o que está na fonte menor também está na fonte maior, beleza? Lembrando que a gente tem um corpo físico, a gente já comentou sobre isso aqui. Você, no teu espírito, existe algo que todo homem tem, mas quando nós acessamos a Cristo, nós despertamos para isso que existe dentro. Por isso, a Bíblia vai falar que nós nos tornamos uma nova criatura, porque esse espírito do homem que estava desligado de Deus, agora se liga novamente a Ele. Esse espírito, já falei para vocês aqui, que quando você arranca um galho de uma árvore e deixa ele solto lá no piso ou no chão, ele vai ficar verde, mas só por alguns momentos. Vai passando o tempo, aquela seiva vai secando e ele não tem mais de onde tirar aquela seiva, vai secando, até que você vai ver, morreu. Ok? Então o espírito do homem foi isso que aconteceu. Quando ele se desligou de Deus, quando esse homem se desligou de Deus, ele foi definhando até que morreu. Então Jesus vem para quê? Para religar o homem a Deus, para religar esse espírito do homem. Um texto que a gente vai ler agora, que é o texto de Salmo. Abre aí na sua Bíblia. Salmo 8. Vamos ler até o versículo 8, tá? Do 1 até o 8. Podemos ler. Para fazer calar o inimigo levitativo. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. E é o homem mortal, para que te lembre dele, o filho do homem, para que o visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Deste de domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Perceberam? Que ele vem falando de tudo que Deus fez, ele meio que está nos trazendo à tona a lembrança, aquilo que foi explicado lá no Éden, lá no Gênesis 1 e 2. Eu quero que você olhe aí comigo esse versículo 5. Fizeste-o, no entanto, menor do que... Isso aí, na Bíblia de todo mundo está isso? Uhum. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e glória e honra populares. Isso aí, na sua está anjo? Na sua também está anjo? Alguém mais está anjo? Teu está Deus. Essa versão anjo, eu não sei por que eles colocaram essa palavra aí.
tá? E eu estou falando isso porque em muitas Bíblias aparece a palavra anjo, mas a tradução correta, e gente, em nome de Jesus eu quero que você entenda uma coisa, não existe, essa versão está certa, essa versão está errada, ok? O que existe no momento que a pessoa estava ali fazendo a tradução, ele não tinha de repente uma palavra, a palavra que ele tinha para poder explicar aquilo era aquela. Se a Bíblia fosse ser escrita hoje, por exemplo, quando se fosse falar lá de mentalidade, a palavra usada seria paradigma, ou seria mindset, que é o que está na moda, ok? Que é a palavra que existe hoje. Então eles foram lá e colocaram a palavra metanoia, né? Metamorfou, ok? Para falar de metamorfose, de transformação. Então cada uma vai trazer aquilo que no momento a pessoa que estava traduzindo conseguia entender e explicar. Por isso é que eu falo da importância de nós estudarmos, comparar uma versão com a outra, observar o texto original, ok? Por isso a gente está aqui, por isso é importante você vir para a escola bíblica. Então nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Esse texto aí, a palavra que é usada para Deus aí, é a palavra Elohim. Em algumas versões está escrito anjo, mas é a palavra Elohim. E Elohim é Deus, tá? Fizeste, no entanto, menor do que Deus. Perceba que ele não está falando, ele está falando do homem. Olha, o homem que o Senhor criaste, o Senhor fez ele um tanto, um pouco menor do que Deus, menor do que Elohim, ok? Então, a gente precisa entender que Deus, quando faz o homem, a intenção do homem, da intenção de Deus, o projeto de Deus, era que nós fôssemos deuses dessa terra, ok? Porque ele é o Deus do céu e ele estabeleceu o homem para ser o governante, o Deus, o diretor, o gerente dessa terra. E se a gente vai tirar essa dúvida quando a gente começa a ler o que Deus mandou o homem fazer lá no Gênesis. Olha, vocês vão ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, e veio discorrendo tudo. Nesse texto aqui, ele vai falar de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os teus pés, tudo lhe puseste. E ele vai falar sobre os bois, sobre os animais do campo, sobre as aves do céu. Entende? O projeto original de Deus é que o homem fosse um representante legal dele aqui nessa terra. O homem não foi chamado para ser um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus onisciente, mas o homem foi feito da substância de Deus para que ele tivesse autoridade suficiente para governar na terra. O que acontece? O diabo vê isso. E o que o diabo vai fazer? Eu vou acabar com esse plano. Vamos abrir aí Mateus 4. Deixa eu conferir aqui, ver se é Mateus 4. Mateus 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 4, do 1 a 11. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-se à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te
susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. É 8 só? Não, você leu 9, é o 8. O 9 é 8? É 8. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles. e a glória dele. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorares e só a Ele viverás. É isso aí. Então, você percebe? Oi. Ah, tá. Darás culto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É isso aí. Você percebe que toda a tentação do diabo era para tirar Jesus de uma posição, ok? Observa o que está escrito no versículo 17 do capítulo 3. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Perceba que Jesus tinha passado pelo batismo para que se cumprisse toda a promessa. Lembra que eu falei para vocês que todo homem precisava passar por esse processo? Então, o batismo nas águas é só uma parte do simbolismo na vida de Cristo de um velho homem se tornando um novo homem. E Jesus não precisava ser batizado, mas ele se deixa batizar para quê? Para que o processo seja completado. Então ele passa por aquele batismo, João batiza Jesus, e aí você vai ver a trindade se manifestando. Então uma voz se ouve: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí você vai ver lá na tentação, primeira coisa que o diabo fala: se és filho, então faz isso. Ah, se tu és filho, versículo 3, versículo 6, ele fala isso. Ele vai apontando para quê? Para tirar Jesus daquela posição que Deus tinha falado que ele tinha. E ele vai lá e vai combater o diabo, não com base no que ele achava, não com base no que ele pensava. Ele afronta e combate o inimigo com a palavra. Ele vai na palavra e o diabo pega a palavra para afrontar Jesus, para tentar Jesus. Só que é como o Antônio Carlos falou, ele tira a palavra do contexto. Entende? Ele pega um versículo bíblico, um texto bíblico, tira do contexto e fala assim: ó, você está com fome. Se você é filho de Deus, sacia a tua fome. Querendo fazer Jesus usar o poder que Deus tinha dado a ele para satisfazer as próprias necessidades. Entende? Por isso, Tiago vai falar que às vezes a gente ora, a gente não pede, e quando pede, não recebe. Por quê? Porque o nosso pedido está vazio de propósito externo. Normalmente os nossos pedidos são: Senhor, me dá o que eu quero, o que eu preciso, e eu quero ontem. Vazio de propósito, vazio de direção. Amém? E o ser humano tem isso muito enraizado em si. A gente, depois do Éden, a gente começou a ficar egoísta. A gente faz as coisas pelo outro, esperando o que o outro pode fazer por nós amanhã. Mas a palavra diz que você semeia a tua semente e olha para Deus, que Ele vai te recompensar. Agora, o nosso hábito é: eu entrego a minha semente aqui e eu fico aqui esperando. Se você não me retribui o que eu fiz por você, eu me chateio, eu faço bico, entende? Porque o ser humano criou esse querer usar o poder para si. E isso é condenado na Escritura. Deus vai sempre apontar para um lugar diferente desse. Amém? Então perceba que que Jesus se coloca numa posição de filho e o diabo, ele se coloca numa posição de autoridade.
E ele fala, olha, Jesus, todos os reinos do mundo eu vou te entregar. Por que que o diabo fala isso? Porque o diabo estava com o poder nas mãos. Lembra do Éden? Lembra do Éden? Quando o homem perdeu a autoridade no Éden, as chaves foram para a mão do diabo. O diabo tomou essa autoridade, porque era tudo que ele queria. E aí você vai ver que esse ser humano, que foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, para ser como Deus e funcionar como Deus, agora esse ser humano está sob outra influência. Amém? Esse ser humano que foi criado para amar, agora vai odiar. Esse ser humano que foi criado para ser ousado, para ser corajoso, agora vai ter medo. Esse ser humano que foi criado para andar na luz, agora vai se esconder. Amém? O ser humano desligado de Deus não consegue manifestar as características de Deus. Então você foi feito por Deus para ser um representante de Deus nessa terra. Porém, o pecado original veio e fez isso, essa demolição desse projeto. Então, o menino tinha que nascer. Jesus tinha que vir ao mundo. Por quê? Jesus é a imagem para a qual Deus olhou quando ia fazer o ser humano. E agora esse Deus se faz carne. E eu acho isso interessante, deixa eu abrir aqui um parênteses, que Maria não tem relação com José. Amém? Maria não tem relação com José. Deus usa só o ventre da mulher para trazer o seu filho ao mundo. A semente era a semente divina. Amém? Não foi uma semente humana. A única coisa que Deus usa é o ventre de uma mulher. E isso é sensacional porque o Criador nasce da criatura. É sobrenatural, é difícil às vezes a gente alcançar com a nossa mente humana. Mas o Criador nasce da criatura para salvar a criatura. E esse Jesus morre numa cruz. E ele vai no inferno e toma de volta essa autoridade. Por isso, você vai ver nas Escrituras falando que todo o poder foi dado a Jesus. Ele conquistou o poder que Adão perdeu no Éden. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Porque em Cristo uma porta se abre. Em Cristo uma porta se abre. E essa porta é a porta para restaurar o homem ao seu estado original. Em Cristo, uma porta se abre. Para quê, gente? Para que eu e você possamos novamente tomar posse daquilo que Deus já determinou para nós desde a fundação. Amém? É importante que a gente tenha essa mentalidade. Porque se eu não tenho essa mentalidade, eu vou me tornar refém das circunstâncias. Eu vou me tornar refém do que o diabo traz. E aí o diabo vem e fala para você assim, ó, tu tá com fome. Filho de Deus com fome? Usa o teu poder, o poder que teu pai te deu, para transformar essas pedras em pão. Amém? É isso que o diabo vai te empurrar para fazer. E aí ele vai pegar o texto fora do contexto e vai querer te induzir a usar aquilo que Deus te deu de maneira errada. Eu não sei se você já percebeu e já viu isso, mas quando a gente vê pessoas, por exemplo, pessoas que têm o dom de revelação, às vezes você percebe que as pessoas já não têm uma visão dada por Deus. Só que a fome dela faz com que ela invente uma visão. E aí, em nome de Deus, as pessoas estão destruindo a vida dos outros. Eu não estou falando que não existe, amém? Eu estou falando que às vezes por causa da fome, ela sabe que alguém veio ali e veio para buscar uma revelação. E aí, se eu te liberar e falar assim, Deus não falou nada comigo, olha a vergonha que eu vou ficar. Olha a quantidade de oferta que eu vou perder. Gente, Deus não falou,
fala. Deus não falou. Deus não me mostrou nada. Agora, o ser humano usa o poder que Deus deu para o seu próprio benefício, para o seu próprio ventre, para alimentar a sua ganância. Amém? E isso, gente, vai acontecer em todas as áreas da vida, em todos os dons que foi dado por Deus, são genuínos na vida das pessoas. Deus não vai revogar isso, Deus não vai tirar isso. Porém, isso tem que ser usado com sabedoria, porque senão você vai cair na tentação que Jesus não caiu. E você vai servir ao diabo, e no lugar de você ser instrumento de Deus na vida das pessoas, você está sendo instrumento do diabo. É isso que acontece com a igreja de Corinto, né? De serem cheias dos dons, de todos os dons, mas não faziam de acordo com a vontade de Deus. É isso aí. O projeto deles não era o projeto do coração de Deus. E tinha o dom. Ok? Então, a gente já conversou sobre isso. Uma coisa é eu ter dons, outra coisa é eu ter frutos. Os dons apontam para poder. Os frutos apontam para caráter. Amém? Nós, como igreja de Cristo, como representantes legais de Deus nessa terra, precisamos dos dons para manifestar poder, mas precisamos do caráter. Para quê? Para mostrar para as pessoas que não é só o poder que funciona. Eu preciso de caráter cristão na minha vida, porque aí eu estou revelando a imagem de Deus, a semelhança de Deus, funcionando como Ele, exercendo poder como Ele, porém, tendo o caráter dEle, o amor dEle, a ousadia dEle, a coragem dEle. Amém, gente? Nós precisamos, em nome de Jesus, restaurar isso, regressar a um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E, em nome de Jesus, eu sei que não é fácil, mas por isso, uma das coisas que Deus mais pede de mim e de você é que nós tenhamos comunhão com Ele. Porque é a comunhão do homem com Deus que vai gerar na gente essa aparência de Deus de novo. Amém? Voltando, eu estou fazendo sempre esse paralelo do Éden com o Novo Testamento. Voltando para o Éden, o que Deus fazia todo dia ao cair da tarde? Deus aparecia lá. Para quê, gente? Para ter comunhão com o homem. Amém? Então eu e você precisamos viver dessa mesma maneira, entendendo que nós precisamos de Deus para viver. Não é simplesmente uma coisa assim de, eu acho bacaninha ir para a igreja. Não. Você precisa de Deus para viver. Se você, a gente falou isso aqui na semana passada, se você pegar um peixe e tirar ele da água, ele vai morrer, não vai? Por quê? Porque você tirou ele do habitat natural dele. Se você pegar um passarinho, uma ave, e afundar ela na água, o que vai acontecer com essa ave? Ela vai morrer porque você tirou ela do habitat natural dela. A gente comentou aqui agora, se eu tirar uma árvore da terra e colocar ela em cima do cimento, em cima ali de um piso, o que vai acontecer com essa árvore? Ela vai morrer. Se você tirar o homem de Deus, o que vai acontecer com esse homem? Por quê? Porque você precisa de Deus, assim como o peixe precisa da água, assim como o pássaro precisa do ar, assim como a planta precisa da terra. Amém? Então você desconectado de Deus não é nada. É pó, é cinza, é barro vazio. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos como vasos de barro, mas o que está dentro é que é importante, é que é precioso. Amém? Então, que nós possamos aceitar esse projeto de Deus e começar a entender que Deus tem muito mais para o ser humano do que simplesmente sobreviver nessa terra. Simplesmente viver os seus dias aqui, implicando um com o outro, tendo rixinhas um com o outro. Deus tem muito mais para você do que isso. Amém? Então a sua vida não diz respeito só a você. Diga para essa pessoa do seu lado isso. A sua vida não diz respeito só a você. Você é um representante de Deus nessa terra. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela responsabilidade que o Senhor nos confiou. De ser teus representantes aqui na terra.
A tua palavra diz que nós somos embaixadores do Senhor. Pai, o Senhor, quando nos criou, o Senhor nos criou com a sua natureza, com a sua própria vida. O Senhor nos criou para ter relacionamento perfeito com o Senhor, falar contigo face a face. O Senhor nos criou para ter domínio sobre a terra, sobre os animais. Deus, o Senhor nos criou para viver em alegria, em paz, em saúde. O Senhor nos criou para ter prazer em tudo aquilo que o Senhor nos chamou, aquele lugar que o Senhor nos colocou, para que nós pudéssemos ter bem-estar. Mas Deus, como é que nós podemos vivenciar essas coisas se nós estamos cedendo aos conselhos do diabo? Estamos cedendo à ordenância do inimigo. Pai, que nós possamos a cada dia gerar no nosso coração o desejo de nos aproximar de Ti, porque é essa proximidade que vai gerar em nós esse relacionamento íntimo, para que a gente possa estar, Deus, interligados. Que nós possamos a cada dia, Senhor, perceber a necessidade que nós temos do Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte. Nós somos as fontes menores, mas o Senhor é o lugar de onde nós saímos. E nós precisamos, dependemos da Tua presença para viver. Dependemos do Senhor para existir, Deus. O homem fora do Senhor não presta para nada. Assim como o sal que não dá sabor. Assim como a luz que não ilumina. Assim, Deus, é o homem quando não tem a Tua presença, quando não tem a Tua luz, quando não tem o Teu sabor. Pai, que nós possamos, Deus, ser pessoas que iluminam, que esclarecem, não pessoas que trazem trevas, trazem escuridão, trazem dissabor, trazem angústia, trazem amargura. Que nós possamos, Pai, ser semelhante a Cristo, que quando chegava nos lugares, as pessoas de bom coração se alegravam. Deus, que nós possamos representar o Senhor no nível que o Senhor quer ser representado. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa tomar posse da sua posição. Porque, Deus, o mundo está aí, está tragando, está arrancando as pessoas do reino. Por quê? Porque está vendendo uma imagem falsa. E foi isso que aconteceu no Éden. Eva comprou uma imagem falsa e aí acabou aceitando e cedendo àquela visão que a serpente apontou, tirando ela do projeto original de Deus. E agora ela começou a ter medo, ela começou a acusar e os assassinatos começaram a acontecer na raça humana. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos retornar, Deus, ao lugar de origem pela porta que é Cristo. Para a Tua glória, Deus, e para a Tua honra. Eu Te agradeço, Pai, pelo entendimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Amém e amém. Trabalho de casa. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios? Isso aí. Vamos ler todo o capítulo e a semana que vem a gente conversa um pouco sobre ele.